Uau! O amanhecer chega rápido sobre a savana do norte da Tanzânia. Quando a primeira luz tocou as árvores espalhadas ao redor do lago Manyara, ouvi os primeiros sons de um novo dia. Eram passos leves sobre a areia seca, o toque suave dos arcos de madeira e as risadas discretas dos caçadores enquanto se preparavam para partir. Eu estava vivendo por um momento com a tribo Adzab, uma das últimas comunidades de caçadores-coletores do mundo, um povo que ainda caminha quase pelo mesmo caminho de seus ancestrais, sem celulares, sem relógios e sem horários de trabalho. A manhã deles começou com sinais deixados à beira da água. Um homem Adzab me entregou um pequeno arco e algumas flechas. Tudo era feito à mão, desde as hastes retas de madeira até as pequenas pontas metálicas e o veneno extraído da seiva das árvores da floresta. A caçada começou em silêncio. Ninguém falava muito. De repente, o caçador que ia à frente levantou a mão e parou. Olhei para baixo e vi marcas longas sobre a lama seca, misturadas com pegadas grandes e profundas perto da margem. Ele disse apenas uma palavra em voz baixa: crocodilo. Avançamos em silêncio entre os arbustos baixos, sem mapa, sem GPS, apenas com o conhecimento passado de uma geração para outra. A água à nossa frente parecia quase imóvel, mas os caçadores nunca baixaram a guarda. Eles sabiam que um crocodilo podia ficar parado por horas, mostrando apenas os olhos e a ponta do focinho acima da superfície. Então, de repente, a água se moveu. Um crocodilo saiu rastejando da margem, com o corpo coberto de lama, quase misturando a cor da terra. Ninguém avançou correndo. Eles esperaram que ele se afastasse da água. Porque, se o animal se virasse e escorregasse de volta para o lago, toda a chance desapareceria imediatamente. Quando o crocodilo deu mais alguns passos sobre a lama, um caçador levantou lentamente o arco. A flecha saiu da corda como um clarão e voou direto em direção ao alvo. O animal se debateu na mesma hora, batendo a cauda na lama e lançando água e terra pelo ar. Naquele momento, entendi que caçar ali não era agir com imprudência. Era paciência, cálculo e saber reconhecer os limites do próprio corpo. Não houve gritos de comemoração, nem empolgação barulhenta. Para os Adzab, a caça não era orgulho. Era uma forma de sobreviver àquele dia. Mas a jornada ainda não havia terminado. Enquanto o grupo seguia por uma trilha estreita de volta ao acampamento, uma pegada enorme apareceu no chão macio. Era redonda, profunda e muito recente. O ar mudou imediatamente. Atrás dos arbustos espinhosos, um rinoceronte cruzava lentamente uma área aberta. Seu corpo enorme se erguia sob o sol forte. E cada passo parecia fazer o chão tremer levemente.
Ninguém se moveu com pressa. Diante de um animal tão grande e perigoso como um rinoceronte, coragem não significa avançar sem pensar. Significa saber quando não agir. Os caçadores observaram em silêncio o vento, a distância e o caminho de volta, em vez de se aproximarem. Contornaram a área, mantendo uma distância segura e evitando serem vistos. Naquele momento, compreendi que a habilidade de sobreviver não está apenas em saber caçar, mas também em saber quando parar. Por volta do meio-dia, os caçadores voltaram ao acampamento com o que haviam recebido da terra. Uma fogueira foi acesa diretamente no chão, sem panelas, sem temperos e sem óleo. A carne foi colocada direto sobre as brasas acesas. O cheiro da carne assando se espalhou rapidamente pelo ar seco da savana. Ninguém esperava uma hora fixa para comer. Os adultos arrancavam pedaços de carne com as mãos e os passavam uns aos outros. Ninguém guardava uma porção particular. Tudo era compartilhado. Um menino pequeno me entregou um pedaço de carne quente. Não havia nada sofisticado em seu preparo, mas o sabor da carne selvagem misturada à fumaça me surpreendeu. Quando a noite chegou, os adesabos se reuniram novamente ao redor do fogo. Não havia eletricidade, nem luz artificial. Acima de nós, o céu se estendia imenso e infinito, cheio de estrelas como uma grande cúpula. As crianças dormiam diretamente sobre a areia. Os adultos contavam histórias. Às vezes, riam alto das coisas mais simples. Eles não tinham muitas das coisas que o mundo moderno considera essenciais. Nem celulares, nem dinheiro, nem casas permanentes. Mas conservavam algo que o mundo moderno às vezes perdeu. Tempo, paciência e uma comunidade profundamente unida. Nas vastas planícies da África Oriental, onde o horizonte parece estender sem fim sob o sol intenso, o povo Maasai considera o leão um símbolo de força e coragem. Para eles, o leão não é apenas o rei da savana, mas também a maior prova para os jovens guerreiros. Quando a época das cerimonias de iniciação se aproxima, toda a aldeia se prepara durante vários dias, e a tarefa mais importante cabe aos Moran, jovens guerreiros dispostos a provar seu valor. Uma grande caçada está prestes a começar, e seu alvo é o animal mais respeitado dessas terras. Quando o amanhecer ilumina as planícies do Serengeti e Masai Mara, os jovens se reúnem do lado de fora da aldeia, cercado por cercas de espinhos. As lanças são cuidadosamente verificadas e os escudos de couro são limpos da poeira. Os anciãos transmitem ensinamentos valiosos sobre a caça e como manter a calma ao enfrentar um leão. Antes de partir,
Uma cabra é sacrificada e os guerreiros bebem seu sangue fresco, uma tradição que se acredita trazer força, coragem e espírito de união para a difícil caçada que o espera. O grupo deixa as cabanas ao amanhecer. Eles avançam por extensas áreas de capim amarelado, onde as pegadas dos animais são visíveis sob o sol seco. Durante o trajeto, não procuram apenas leões. Rebanhos de gazelas Thompson, zebras e gnus aparecem constantemente pela savana. Algumas gazelas são escolhidas como alimento para a celebração. As flechas são lançadas com precisão graças a anos de treinamento. A carne será levada para a aldeia para preparar o banquete comunitário, mas todos entendem que este é apenas o começo. Após várias horas de caminhada, surgem os primeiros sinais do leão. Grandes pegadas marcadas na areia e capim amassado revelam sua presença. O esqueleto recente de uma gazela repousa sob uma acácia. Os guerreiros param para observar. Eles sabem que um leão macho adulto pode ultrapassar 200 quilos e derrubar um búfalo selvagem em poucos minutos. Não se trata de uma presa comum. Um único erro pode transformar a caçada em uma tragédia. Os caçadores continuam seguindo os rastros, avançando contra o vento para evitar serem detectados. Quanto mais entram nos arbustos, mais claras tornam as pegadas. Finalmente encontram seu objetivo, um leão macho de juba espessa descansando à sombra de uma árvore. O grupo fecha o cerco em silêncio, reduzindo gradualmente a distância. Ao perceber o perigo, o leão se levanta de repente e solta um rugido que parece sacudir toda a savana. Lanças e flechas voam em sua direção. O confronto dura apenas alguns minutos, embora para os participantes pareça uma eternidade. Quando a poeira baixa, o leão cai derrotado. Para os antigos Maasai, o leão era um adversário digno de respeito, não um inimigo. Durante o retorno, os caçadores recolhem mel de colmeias selvagens escondidas nos troncos das árvores. Também recolhem ervas e raízes utilizadas em cerimonias tradicionais. Tudo isso fará parte de uma celebração que durará vários dias. A notícia do sucesso da caçada se espalha mais rápido que seus próprios passos. Quando o sol se põe, o clima festivo começa a envolver a aldeia. A carne obtida na caçada é compartilhada entre as famílias. Grandes fogueiras são acesas no centro do povoado. Cantos e danças ecoam pela noite. Os guerreiros realizam a famosa dança de Mu, caracterizada por poderosos saltos verticais. Os anciãos contam histórias sobre os antepassados e as caçadas do passado. É um momento em que toda a comunidade celebra e reconhece a chegada de uma nova geração à vida adulta.
Quando as chamas começam a se apagar e o céu noturno se enche de estrelas, a festividade também se aproxima do fim. A caçada não apenas fornece alimento para a comunidade, mas também relembra valores transmitidos por gerações. Coragem, trabalho em equipe e respeito pela natureza. Nas imensas planícies da África Oriental, histórias como essa foram passadas de geração em geração, tornando-se uma parte inseparável da história e da identidade do povo Maasai. Nas terras secas ao redor do lago Iasi, a água é o recurso mais valioso. Durante os longos períodos de seca, os poucos pontos de água restantes tornam-se locais de encontro para inúmeros animais. No entanto, essas áreas que sustentam a vida também são território de predadores perigosos. Ao longo das margens lamacentas, crocodilos costumam permanecer imóveis por horas, aguardando pacientemente a oportunidade de atacar. O povo Azab conhece esse perigo há gerações e evita confrontos diretos, sabendo que um único erro pode trazer consequências graves. Mesmo assim, eles precisam se aproximar dessas fontes de água todos os dias, onde a linha entre segurança e perigo continua extremamente tênue. Quando os primeiros raios de sol surgem no horizonte, os caçadores Azab deixam o acampamento. Em suas mãos estão os arcos artesanais que fazem parte de sua vida há muito tempo. Sem tecnologia moderna ou equipamentos de navegação, eles dependem completamente da capacidade de interpretar os sinais da natureza. Pegadas recentes no solo, grama amassada e trilhas usadas pelos animais fornecem pistas valiosas que os conduzem em direção a possíveis presas. A jornada continua em silêncio. Os caçadores avançam com cuidado, utilizando a paisagem para esconder sua presença. Assim que avistam o animal entre os arbustos espalhados, o grupo rapidamente ajusta suas posições para obter vantagem. Cada passo é calculado para reduzir a distância sem chamar atenção. Quando surge o momento certo, os arcos são tensionados e as flechas são lançadas. O sucesso nunca é garantido,
mas a paciência e a persistência continuam sendo partes fundamentais de sua tradição de caça. Depois que a caçada termina, o trabalho começa imediatamente. Cada pessoa assume naturalmente sua função sem precisar de instruções ou divisões formais de tarefas. Para os Azab, caçar não significa provar força individual. É uma responsabilidade compartilhada por toda a comunidade. O alimento obtido pertence a todos, e não apenas ao caçador que acertou o disparo. Ao meio-dia, o grupo se reúne em um local familiar para preparar uma refeição coletiva. Eles não caçam mais do que realmente precisam. Em vez disso, retiram da natureza apenas o necessário para sobreviver. Essa abordagem equilibrada permitiu que vivessem em harmonia com o ambiente por incontáveis gerações. Muito pouco é desperdiçado, e cada parte útil do animal é aproveitada de forma prática. Além de fornecer alimento, muitos animais também possuem significado cultural dentro das tradições Azab. Os mais velhos frequentemente compartilham conhecimentos transmitidos de geração em geração sobre como determinadas partes dos animais eram utilizadas em práticas tradicionais. Embora algumas dessas crenças possam diferir da ciência moderna, elas refletem a profunda conexão entre a comunidade e o mundo natural. Cada caçada serve não apenas como fonte de alimento, mas também como uma forma de preservar o conhecimento ancestral. Quando a comida retorna ao acampamento, ela é compartilhada entre todos. O que mais chama a atenção não é a habilidade de caça, mas o forte espírito comunitário. Ninguém tenta ficar com mais do que sua parte justa. Idosos, mulheres, crianças e até mesmo os cães que acompanham os caçadores recebem sua porção. Esses cães são muito mais do que companheiros. Eles ajudam a rastrear animais, alertam sobre perigos e auxiliam os caçadores em diversas etapas da jornada. Quando a escuridão cai sobre o lago Iazi, a comunidade se reúne ao redor da fogueira após um longo dia na natureza selvagem. Durante o dia, eles percorrem vastas paisagens seguindo rastros de animais. À noite, retornam para junto de suas famílias e continuam um modo de vida que perdura há inúmeras gerações. Talvez seja essa combinação de união e habilidades de sobrevivência que tenha permitido ao povo Azab superar os desafios da vida selvagem por tanto tempo. Se você gostou de conhecer o modo de vida dos Azab, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para descobrir mais histórias fascinantes sobre pessoas e natureza ao redor do mundo.
Ao entardecer nas planícies áridas a leste do lago Iasi, o calor ainda permanecia preso ao solo rachado. Quase não havia vento. Os últimos raios de sol atravessavam os arbustos baixos, cobrindo a paisagem com tons avermelhados e fazendo a relva seca brilhar com um dourado intenso. Para o povo Hadza, aquele era o momento ideal para procurar água na vasta natureza. Um pequeno grupo deixou silenciosamente o acampamento e seguiu por trilhas estreitas que atravessavam a savana. Eles avançavam habilmente entre arbustos espinhosos e acácias espalhadas pela região. Para a maioria das pessoas, aquele lugar pareceria vazio e sem vida. Mas para os Hadza, até mesmo o menor sinal deixado pela natureza possuía um significado especial. A trilha os conduziu gradualmente a uma área com vegetação mais abundante. De repente, todo o grupo parou. Escondida sob a relva seca havia uma massa marrom acinzentada enrolada em grossas espirais. Suas escamas refletiam a luz da tarde e brilhavam como metal. Era uma enorme piton das rochas africana. A serpente permanecia quase imóvel, misturando-se à paisagem como um galho caído esquecido entre a vegetação. Imediatamente, os caçadores Hadza se espalharam formando um semicírculo. Nenhuma palavra foi dita. Alguns olhares rápidos e simples sinais com as mãos foram suficientes para que todos entendessem o plano. Uma flecha foi colocada na corda do arco. Sua ponta estava coberta com veneno extraído da planta Adanim obsum, conhecida por enfraquecer suas presas gradualmente. Em poucos minutos, a piton começou a perder suas forças. A caçada terminou rapidamente. Aquela valiosa fonte de carne alimentaria o grupo pelos dias seguintes. Nas cidades, alimentos doces costumam ser apenas um prazer ocasional. Aqui, porém, o mel é uma fonte extremamente importante de energia. As caçadas podem durar horas ou até o dia inteiro, por isso os Hadza sabem aproveitar cada presente oferecido pela natureza. Eles reuniram alguns galhos secos e produziram uma pequena quantidade de fumaça para afastar as abelhas antes de cortar cuidadosamente parte da colmeia. O mel dourado escorria lentamente por suas mãos. Não houve cerimônia nem anúncio especial. Eles simplesmente partiram pedaços do favo e os compartilharam naturalmente, como se fosse algo tão comum quanto respirar. Eu também recebi uma porção. O sabor intenso do mel combinado com a textura macia da cera criou uma experiência inesquecível. Ninguém pegou mais do que os outros e ninguém guardou uma parte só para si. Quando os últimos pedaços de favo foram consumidos, o grupo retomou sua caminhada como se nada extraordinário tivesse acontecido. O dia deles não começa com agendas ou compromissos. Para os Hadza, cada refeição começa com uma caçada. Observando os rastros deixados no solo, os caçadores rapidamente identificaram seu próximo alvo. Uma manada de javalis. Um homem avançou silenciosamente enquanto os outros se espalhavam para os lados. Não houve chamados nem discussões. Apenas gestos breves e a sintonia construída ao longo de anos de convivência. De repente, os javalis dispararam para fora dos arbustos. Uma flecha foi lançada.
O animal correu por uma curta distância antes de cair. O caçador aproximou-se rapidamente. Sorrisos sinceros surgiram nos rostos de todos. Não era a alegria da vitória, mas a satisfação de saber que todo o acampamento teria uma refeição abundante. A presa não foi levada imediatamente para o acampamento. A refeição foi preparada exatamente onde a caçada havia terminado. Uma pequena fogueira foi acesa utilizando galhos secos recolhidos nas proximidades. Não havia panelas sofisticadas nem utensílios especiais. Os pedaços de carne foram colocados diretamente sobre as brasas ardentes. Pouco a pouco, o aroma começou a espalhar-se pelo ar da tarde. Quando a carne ficou pronta, um dos homens começou a distribuí-la entre todos. Eles comiam com as mãos e às vezes riam quando gotas de gordura caíam sobre o fogo produzindo um som crepitante. Quando o sol desapareceu atrás das acácias distantes, o acampamento também começou a iluminar-se com pequenas fogueiras. As crianças corriam entre as cabanas. Os adultos compartilhavam a carne restante do javali e da piton. Não havia confortos modernos, apenas um imenso céu estrelado acima deles. Ao lado do fogo, um caçador afiava silenciosamente suas flechas para a jornada seguinte. O tempo que passei vivendo com os Adza permitiu-me compreender algo muito importante. Nessa comunidade, o bem-estar coletivo sempre vem antes dos interesses individuais. As habilidades de sobrevivência não são aprendidas em livros, mas transmitidas por incontáveis experiências acumuladas ao longo de gerações. A caça não é apenas uma forma de obter alimento. Ela também é o elo que mantém a comunidade unida. Eles não possuem eletricidade, internet ou grandes riquezas acumuladas, mas possuem algo que muitas sociedades modernas estão perdendo gradualmente: união e espírito de partilha. Quando deixei aquele pequeno acampamento, a imagem do círculo de cabanas simples permaneceu em minha memória. Foi ali que compreendi que a verdadeira riqueza não é medida apenas por bens materiais, mas também pelo quanto as pessoas precisam umas das outras para sobreviver neste vasto mundo. Enquanto o mundo moderno depende da agricultura, do armazenamento e da tecnologia, os Adzab continuam a sobreviver graças a uma habilidade que pouco a pouco está desaparecendo. Saber quando suficiente é suficiente. No norte da Tanzânia, existe uma tribo que vive ali há dezenas de milhares de anos. Para eles, a floresta não é algo a ser explorado, mas o lugar ao qual pertencem. É o seu espaço de vida, sua memória coletiva e uma fonte de conhecimento transmitida por meio de pegadas, rastros e experiência direta. Não há temporadas de colheita,
nem reservas acumuladas. Cada dia existe graças à capacidade de ler a floresta e compreender os próprios limites. Antes de deixar o acampamento, os homens não fazem planos rígidos. Eles preparam suas ferramentas e a floresta decide o resto. Seus arcos são feitos de madeira local, as cordas e tendões de animais ou fibras naturais, e as flechas são mantidas leves. São precisas o bastante para caçar pequenos animais como macacos, mas às vezes também se tornam a única coisa que os ajuda a se proteger diante de perigos repentinos. Verificar o arco e as flechas não é um ritual. É como conferir a própria respiração antes de entrar em um longo dia. As ferramentas precisam parecer uma extensão da mão, porque para os Adzab, um erro não significa apenas perder uma oportunidade. Também pode fazer todo o grupo pagar o preço. As caminhadas pela floresta costumam começar em silêncio. Os cães os seguem, não por ordens, mas por um vínculo construído através da convivência. Eles se movem junto com as pessoas como parte do grupo, lendo cheiros, sons e movimentos sutis muito além do alcance dos olhos humanos. Mas hoje, o que está escondido entre os arbustos não é um pequeno animal fácil de se aproximar. É um leopardo, um predador perigoso, rápido, atento e especialista em se esconder. Enfrentá-lo não é uma questão de força, mas de calma, experiência e julgamento preciso. Uma flecha deixando a corda do arco não é o único momento decisivo. É o resultado de tudo o que aconteceu antes. Se forem obrigados a soltar uma flecha, os Adzab não vão embora às pressas. Eles continuam seguindo o rastro até que a situação realmente termine, porque nesta floresta, um animal ferido pode se tornar um perigo tanto para as pessoas quanto para outros seres vivos. Ao longo do caminho, há momentos em que eles não estão procurando nada ativamente, mas a floresta ainda revela sinais importantes. Uma área de terra remexida, marcas recentes garras no tronco de uma árvore ou um movimento estranho sobre a vegetação baixa. Longas caminhadas pela floresta exigem energia, e os Adzab dependem do que a própria natureza oferece. O mel é uma dessas recompensas. Embora as colmeias fiquem no alto e sempre tragam perigo, eles não o retiram pela força. A fumaça é usada para criar uma breve oportunidade. Eles pegam apenas o suficiente,
comem ali mesmo e seguem em frente. Para os Adzab, isso não é um alimento de luxo, mas energia para a jornada, sem deixar resíduos e sem romper sua relação com o ambiente. Quando a comida é levada de volta ao acampamento, ela não pertence apenas a quem a encontrou nem a quem disparou a flecha. As mulheres preparam o fogo. A carne é cozida de forma simples. As pessoas se sentam próximas umas das outras. Ninguém come primeiro. Ninguém guarda uma parte só para si. Aqui, a comida faz mais do que sustentar o corpo. Ela sustenta a comunidade. Ninguém sobrevive sozinho na floresta. Por isso, compartilhar não é apenas uma escolha moral, mas uma condição para sobreviver. Os Adzab sobreviveram por milhares de anos, não porque sejam mais fortes que a natureza, mas porque não se colocam acima dela. Eles caçam quando necessário, param quando têm o suficiente, evitam o conflito sempre que podem e agem apenas quando não há outra escolha. Enquanto o mundo moderno continua acumulando cada vez mais para se sentir seguro, os Adzab nos lembram de algo simples, mas difícil de praticar. A verdadeira segurança não vem de ter mais, mas saber quanto é suficiente e quando parar. And you are one dumb... Oh my God. Ao amanhecer, surge uma vasta savana africana. A primeira luz do dia se espalha sobre as pastagens ainda cobertas de orvalho. No acampamento, o grupo tribal começa a se preparar para uma nova expedição de caça. Eles verificam arcos, flechas, amarras e o equipamento necessário antes de partir. Na savana, uma manada de búfalos deixa seu local de descanso e começa a se alimentar. Mais adiante, manadas de antílopes e zebras também aparecem na savana e iniciam suas atividades. O ambiente vai se tornando cada vez mais movimentado com o início de um novo dia. Após concluir os preparativos, o grupo tribal deixa o acampamento e entra na vasta savana. O grupo tribal avança mais profundamente pela ampla pastagem. Eles se deslocam em formação e observam a atividade da manada de búfalos a uma distância segura. Na savana, os búfalos mudam continuamente de posição entre áreas de pasto abundante. Alguns param para se alimentar enquanto os adultos vigiam ao redor. Pouco depois, 2 búfalos machos colidem repentinamente seus grandes chifres para disputar domínio dentro da manada. O confronto é breve antes de ambos se separarem. Em seguida, a manada se desloca lentamente para outra área da pastagem.
O grupo tribal continua observando pacientemente todas as atividades. A manada de búfalos continuou se deslocando pelas amplas pastagens da savana. Um grupo de leões apareceu e começou a se aproximar do rebanho por diferentes direções. O confronto ocorreu rapidamente quando os leões coordenaram o ataque, forçando os búfalos a formar imediatamente uma forte linha de defesa. Após várias tentativas, os leões finalmente derrubaram um búfalo que havia separado do grupo e arrastaram a presa para longe da área de perigo. No entanto, enquanto se alimentavam, um grupo de hienas apareceu de repente e passou a circular ao redor deles, procurando uma oportunidade para roubar a comida. A tensão entre os dois predadores aumentou rapidamente pela vasta savana. Enquanto o rebanho continuava se movendo, os caçadores tribais perceberam a situação imediatamente e escolheram o animal como alvo de caça. Os caçadores tribais começaram a seguir a manada de búfalos enquanto ela se movia pelas amplas pastagens. A manada avançava lentamente pelos grandes campos de capim, enquanto os búfalos adultos permaneciam atentos e observavam constantemente o ambiente ao redor. Os caçadores deslocavam-se paralelamente ao grupo, mantendo uma distância segura e utilizando o capim alto como cobertura. Pouco depois, um grupo de leões surgiu da vegetação alta e começou a se aproximar por várias direções. De repente, eles atacaram um búfalo mais fraco dentro da manada. Todo o grupo reagiu com intensidade, usando os chifres para se defender e proteger uns aos outros. O confronto tornou-se tenso e acabou forçando os leões a recuar temporariamente. Os caçadores tribais continuaram observando o alvo. Quando a distância é suficiente, os caçadores erguem seus arcos em direção ao alvo. O búfalo reage imediatamente e corre pela ampla pastagem tentando escapar. Uma perseguição rápida se desenrola enquanto os caçadores o seguem sem descanso. Durante a fuga, o búfalo muda de direção repetidamente para ganhar distância. Quando surge uma abertura, mais flechas são disparadas. Após correr uma longa distância, o búfalo começa a enfraquecer. A caça termina com sucesso quando os caçadores finalmente conseguem controlar o animal na vasta planície. Após a caça, o grupo retorna ao acampamento para preparar a refeição. Eles rapidamente recolhem lenha seca e acendem uma grande fogueira na área aberta habitual. A carne do búfalo é processada, dividida em porções e colocada em grandes panelas sobre fogo. Alguns membros continuam adicionando lenha para manter o fogo estável. Logo, as panelas começam a ferver e o cheiro da comida se espalha por toda a área. Enquanto esperam, o grupo se senta ao redor da fogueira para conversar e descansar. Quando a comida fica pronta, a tribo se reúne para comer e aproveitar o momento de descanso após um longo dia de caça.
A manada restante de búfalos continua se movendo pela vasta savana. Muitos param para pastar entre as gramíneas altas. Os adultos permanecem atentos, observando o ambiente em busca de perigo. A manada continua mudando de posição, mantendo seu ritmo natural na ampla pastagem. Se um dia você fosse deixado sozinho na savana africana, sem mapa, sem telefone e sem comida, por quanto tempo conseguiria sobreviver? Para a maioria de nós, a resposta provavelmente seria apenas algumas horas. Mas para o povo Hadza da Tanzânia, a natureza nunca foi um labirinto. Cada rajada de vento, cada pegada marcada no chão e cada canto de um pássaro ao longe são como sinais que eles sabem interpretar. Eles não entram na mata para conquistá-la, mas para ouvi-la e compreender o que ela tem a dizer. É justamente essa habilidade que permitiu aos Hadza preservar seu modo de vida de caçadores-coletores por dezenas de milhares de anos, mudando muito pouco enquanto o mundo moderno continua avançando. Quando os primeiros raios de sol iluminam a vegetação seca, os homens deixam o acampamento em silêncio. Eles carregam apenas arcos de madeira, algumas flechas e os bastões de escavação usados por gerações. A primeira coisa que procuram não é uma presa, mas um sinal. Um som distante ou uma pegada recente pode revelar onde um pequeno animal está escondido. Eles param, observam o chão com atenção e seguem em frente. Ninguém tem pressa. Ali, agir por impulso quase sempre significa voltar de mãos vazias. Cada passo é dado com cuidado, como se a própria terra estivesse mostrando o caminho. Ao chegar a uma área repleta de pedras e pequenas tocas, o grupo encontra um buraco recém-escavado, sinal de que um rato do campo acabou de se esconder ali. Os bastões de escavação e as flechas entram imediatamente em ação enquanto eles removem a terra com cuidado. Perto dali, outros caçadores observam as árvores onde pequenos pássaros costumam pousar em busca de sementes. A caça aqui não depende da velocidade nem da força, mas da capacidade de prever o próximo movimento do animal antes mesmo que ele apareça.
Depois de várias horas de procura, surgem os primeiros resultados. Um rato do campo é atingido por uma flecha certeira. Pouco depois, um pequeno pássaro também se torna alvo de um jovem caçador. Nenhuma presa é pequena demais para ter valor. Para os Hadza, cada ser vivo tem sua importância. Mais tarde, eles encontram uma colmeia escondida no tronco de uma grande árvore. A fumaça afasta lentamente as abelhas e revela o mel dourado. As ferroadas fazem parte da rotina e ninguém reclama. Eles sabem que, na natureza, toda recompensa exige um esforço que vale a pena. Em outra parte, algumas mulheres cuidam das crianças pequenas enquanto outras recolhem folhas comestíveis, desenterram raízes e juntam tudo o que a natureza oferece para preparar a refeição de toda a comunidade. Para as crianças, é também nesse momento que começam as primeiras lições sobre a natureza. Elas acompanham os adultos, observam atentamente e aprendem com as tarefas mais simples do dia a dia. Esse conhecimento não está escrito em livros nem ensinado em salas de aula. Ele é transmitido pouco a pouco por meio da observação e da experiência, tornando-se a base que permitiu ao povo Hadza sobreviver por incontáveis gerações nesta terra seca. Ao anoitecer, todos voltam ao acampamento com aquilo que conseguiram durante o dia. Ninguém conta quem trouxe mais. Toda a comida é dividida igualmente entre a comunidade. A carne é assada sobre as brasas, o mel é repartido entre todos e as raízes são cozidas lentamente sob as cinzas quentes. Enquanto a lenha estala no fogo, todos compartilham as histórias do dia. Aqui não existe recompensa especial para o melhor caçador, porque a sobrevivência nunca pertence a apenas uma pessoa, mas à comunidade inteira. Talvez o que realmente torne os Hadza diferentes não sejam seus arcos nem suas flechas. O mais extraordinário é que eles não veem a natureza como algo a ser explorado até o fim, mas como a grande mestra que sustentou inúmeras gerações. Cada caçada começa com paciência e termina com gratidão. Enquanto a vida moderna torna as pessoas cada vez mais dependentes da tecnologia, os Hadza continuam mostrando que a habilidade mais valiosa não é possuir mais coisas, mas saber observar, saber compartilhar e viver em harmonia com a natureza.
Uma única pegada perto da margem já foi suficiente para fazer os caçadores pararem imediatamente. A lama ainda estava fresca, a grama amassada, e o lago permanecia em um silêncio assustador. Sob as águas turvas do Lake Yazzie, crocodilos espreitavam prontos para atacar em questão de segundos. Ao longe, hienas uivavam entre os arbustos espinhosos, enquanto pitons gigantes apareciam entre as rochas queimadas pelo sol. Mesmo assim, todas as manhãs os caçadores a Dzab entravam naquela região armados apenas com arcos envenenados e conhecimentos de sobrevivência passados de geração em geração. O povo Adzab não usa armadilhas modernas nem equipamentos avançados. Eles carregam arcos feitos à mão e diferentes tipos de flechas para cada presa. Algumas são cobertas com veneno extraído de plantas da floresta. Para eles, caçar não é questão de força, mas saber interpretar sinais. Uma pegada discreta, terra revirada ou um galho recém-quebrado podem levar diretamente à presa ou avisar que o perigo está muito próximo. À medida que o sol subia, o grupo encontrou longas marcas na areia úmida perto da margem, sinal de que um enorme crocodilo havia passado por ali poucos instantes antes. Ninguém falava alto. Os caçadores se espalharam enquanto observavam cuidadosamente a água turva entre os juncos. Para os Adzab, caçar crocodilos é uma das atividades mais perigosas. Um único passo em falso perto demais da água, e o animal poderia avançar e arrastar alguém para o lago em um instante. De repente, uma flecha atingiu a água. O lago explodiu violentamente enquanto o crocodilo se debatia com força brutal. Os outros caçadores recuaram rapidamente para evitar o golpe de sua enorme cauda. A água batia com violência na margem antes do animal finalmente começar a enfraquecer. Depois de vários minutos de tensão, o grupo conseguiu arrastá-lo para a terra firme e saiu dali rapidamente antes que outros crocodilos aparecessem. No meio da tarde, a caçada continuou em direção a uma área seca cheia de arbustos espinhosos além do lago. Ali, grandes pegadas e um cheiro forte começaram a aparecer com mais frequência pelo chão. Os Adzab sabiam que hienas haviam passado pela região durante a noite. Diferente dos crocodilos escondidos na água, as hienas costumam observar suas presas à distância e esperar o momento perfeito para atacar. Uma grande hiena apareceu de repente e desapareceu rapidamente entre a grama amarelada. Os caçadores abaixaram o corpo, avançaram devagar e mantiveram distância segura antes de puxarem os arcos.
A primeira flecha foi disparada, fazendo o animal se contorcer antes de correr para dentro da vegetação fechada. O grupo seguiu imediatamente o rastro de sangue, determinado a não perder antes que a escuridão cobrisse a savana. A noite caiu rapidamente ao redor do Lake Yazzie. Os caçadores voltaram ao acampamento iluminado pelo fogo e cercado pela escuridão. A carne foi dividida igualmente entre todos. Mulheres, crianças e até os cães de caça que os acompanharam durante todo o dia. Ninguém ficou com uma porção maior. Alguns começaram a assar a carne enquanto os sons dos insetos e das hienas distantes continuavam ecoando pela noite africana. Na manhã seguinte, quando a luz do sol cobriu a terra seca ao redor do Lake Yazzie, os cães de caça de Zab reagiram em direção a uma área rochosa ao longe. Os caçadores logo perceberam a grama amassada levando até fendas quentes entre as rochas, sinal claro que uma enorme piton havia passado por ali recentemente. Ninguém avançou rápido demais, porque essas serpentes conseguem se esconder quase perfeitamente entre pedras e arbustos densos. Quando o sol voltou a subir, os caçadores retornaram ao acampamento com comida fresca para toda a comunidade. Durante dezenas de milhares de anos, o povo de Zab sobreviveu nessas terras difíceis sem mudar quase nada de seu modo de vida. Eles caçam juntos, compartilham tudo juntos e vivem graças ao conhecimento transmitido ao longo de muitas gerações. Se essa história de sobrevivência te impressionou, deixe um comentário contando qual caçada mais chamou sua atenção. E não se esqueça de seguir para descobrir mais histórias selvagens da África.